Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu espero que nós não tenhamos nunca mais eleições tão polarizadas, com discurso de ódio tão violento. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís, aqui trabalhando no feriado. Em ritmo de prol feriado. Dos ouvintes. O campeão de kits de robótica é o estado de Alagoas, que levou do total dos recursos 67,6%. Salve, salve, Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, gente. Desenrola, a medida provisória teve que ser assinada hoje porque tem uma série de providências burocráticas para tomar até a abertura do sistema para os credores, que vai acontecer em julho. É feriado, mas tem muito assunto. Vamos então à pauta da semana. 22 de junho, esse foi o dia marcado por Alexandre de Moraes para o julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível até 2030 ou 2032 a ver. O Tribunal Superior Eleitoral deverá decidir se o ex-presidente abusou de poder político e fez uso indevido do aparato do Estado ao convocar uma reunião com embaixadores internacionais em julho do ano passado. Naquela ocasião, Bolsonaro discorreu sobre as eleições brasileiras para colocar sob suspeita a lisura do processo. Era parte, como se sabe, de uma engrenagem muito mais ampla para melar as eleições e sabotar a democracia, tarefa que mobilizou a máquina bolsonarista antes, durante e depois das eleições, até 8 de janeiro, pelo menos. Soubemos nessa semana que no celular de Mauro Cid, o ajudante de ordens mais encrencado da história da República, estava armazenada a minuta de decretação de uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, instrumento que permitiria a Bolsonaro colocar o exército na rua e escalar pela via do arbítrio contra a vitória de Lula. É mais um documento que se soma ao que já havia sido encontrado na casa de Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, com a mesma finalidade golpista. São tantas as evidências de que Bolsonaro queria implodir a democracia brasileira que só está faltando a prova do elevador. Não fui eu, grita Bolsonaro diante do mau cheiro provocado no ambiente. No segundo bloco, os incômodos de Arthur Lira. O presidente da Câmara entrou na mira da Polícia Federal, que investiga um esquema de desvio de kits de robótica destinado às escolas públicas em Alagoas. Entre os alvos da investigação está a prefeitura de Canapi, cidade do interior do estado, que pagou 5.800.000 para comprar 330 kits para seus alunos no ano de 2021. O dinheiro utilizado para a aquisição foi repassado ao município por meio do orçamento secreto, a pedido de Lira. As denúncias de superfaturamento e desvio de verbas atingiram Luciano Cavalcante, um dos assessores mais próximos de Lira, que ocupava um cargo na liderança do PP e foi exonerado na última segunda-feira. Também na segunda, uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que Lira usou na campanha eleitoral do ano passado uma picape filmada no esquema dos kits. Pelo jeito, só está faltando também a prova do elevador. Além dos meandros policialescos deste caso, a gente vai discutir as implicações políticas. No terceiro bloco, a gente fala de Lula. Por um lado, o governo anunciou um programa de incentivo fiscal para reduzir os preços de carros populares, ônibus e caminhões, esses dois últimos incluídos de última hora no pacote. Além disso, foi anunciado o chamado Desenrola Brasil, que pretende beneficiar cerca de 70 milhões de brasileiros mais pobres que estão endividados. Lula também participou, ao lado de Marina Silva, da cerimônia que marcou a retomada do Plano para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, plano que havia sido criado em 2004 e abandonado por Bolsonaro. A iniciativa ocorre em meio a uma ofensiva contra a agenda ambiental no país, capitaneada pela Câmara de Arthur Lira, onde a bancada ruralista fala grosso. A medida provisória da Mata Atlântica e o marco temporal das terras indígenas foram aprovados pelos deputados nas últimas semanas, ao mesmo tempo em que houve o esvaziamento dos ministérios do Meio Ambiente e dos povos originários, sem que o governo Lula tenha se empenhado para evitar o retrocesso. As contradições e dificuldades de Lula continuam em alta. É isso, vem com a gente.
Muito bem, José Roberto de Toledo. Vai trabalhar no feriado. Vamos começar com você. Eu mencionei o julgamento do Bolsonaro e a novidade dessa semana que é o celular de Mauro Cid, mais evidências de que a trama de um golpe estava em curso e Bolsonaro sabia das coisas. Bom, a Malu Gaspar e o César Tralli deram um furo essa semana com essas novas descobertas da Polícia Federal sobre o que havia nas nuvens, onde os dados dos celulares do Mauro Cid ficaram guardados, mostrando que havia mais ainda indícios do tal golpe que os bolsonaristas prepararam para dar antes da posse do Lula, né? E o bacana é que pega praticamente metade da hierarquia do Exército, porque você tem sargento, você tem major, você tem coronel, você tem tenente-coronel, só está faltando os generais e o capitão, né? Por quê? Essa última descoberta é mais uma pecinha de um mosaico muito maior que está se formando e ficando cada vez mais claro, né? Como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai colocando as pecinhas, toda a moldura já está pronta, só está faltando o miolo. Por quê? Você tem, vamos lembrar, aquela minuta encontrada na casa do Anderson Torres, ministro da Justiça do Bolsonaro, que era uma decretação de estado de defesa dentro do Tribunal Superior Eleitoral para acabar com a autoridade do Alexandre de Moraes, que era presidente, e não reconhecer o resultado da eleição. Ali era a primeira fase, né? Vamos melar a eleição. Havia também, agora se sabe, a ideia de se decretar uma operação de garantia da lei e da ordem que permitiria ao Exército sair para a rua e invadir a sede dos poderes e fazer o que quisesse, porque seria a autoridade máxima em Brasília. E vamos lembrar, havia também a conversa do ex-major Ailton Gonçalves, na qual ele propunha sublevar uma unidade de elite do Exército, que fica baseada em Goiânia, 200 quilômetros de Brasília, para armar 1.500 homens e fazer com que eles interviessem e prendessem o Alexandre de Moraes. Quer dizer, o roteiro do golpe foi montado e eles queriam dar uma legitimidade, então eles ficaram pedindo minutas de decretos, minutas com um aspecto jurídico para fazer a palhaçada parecer uma operação legal, né? Faltou o apoio dos generais que comandavam tropas. Se eles tivessem tido o apoio do alto comando do Exército, dos generais que não comandam as suas escrivaninhas e sua secretária apenas, mas se tivessem conseguido o apoio de quem comanda os soldados, talvez a história tivesse sido escrita de maneira diferente. Mas faltou esse apoio. Agora, o que está faltando na investigação da Polícia Federal? Está faltando implicar os generais sem tropa que ocuparam cargos de comando civil no governo Bolsonaro. Vamos lembrar que o Braga Neto deu uma entrevista na porta do Alvorada para bolsonaristas que choravam ali a derrota, dizendo: esperem que vem coisa boa por aí. E está faltando caracterizar o papel do Bolsonaro, que era o maior beneficiário de todo esse golpe. Obviamente, ele havia perdido as eleições e o único jeito dele permanecer no poder e evitar o julgamento que ele vai enfrentar agora, dia 22, era permanecer no poder e acabar com o judiciário, né? Manietar o judiciário para não ser julgado pelos muitos crimes que cometeu. Esse crime específico de abuso de poder, da reunião com os embaixadores, é pinto perto do que o Bolsonaro fez. Vamos lembrar, tem uma série de reportagens da Amanda Rossi no UOL mostrando o que eles fizeram na Caixa Econômica Federal. A quantidade de dinheiro que a Caixa perdeu, bilhões de reais, para tentar comprar a eleição, né? Comprar votos na eleição, com vários tipos de programa que foram suspensos imediatamente depois que acabou a votação. Quer dizer, está mais do que configurado que o Bolsonaro abusou o poder e tem que ter os direitos políticos cassados, sim, nesse julgamento, que eu acho que vai acabar acontecendo. Ele está num momento muito ruim, não está conseguindo coordenar nada, nem a própria defesa. Ele não é uma opção de poder mais, está claro isso. Os nomes mais ligados ao bolsonarismo também não são mais favoritos nas eleições. Continuam com expressão própria, mas não é o polo de poder. Você tá ousado nesse feriado, hein? No seu... Tô. Tem que falar alguma coisa. Tô improvisando aqui, Fernando. Falando qualquer coisa aqui. Mas, vamos improvisar nisso daí. Mas, para mim, a moral da história é essa. A gente está vendo uma retomada do poder
pelo fisiologismo, pela velha política, e essa caquerada que se elegeu na esteira do Bolsonaro, ela tem voz, tem a sua participação, faz barulho, mas ela fica em nichos. Vai ocupar lá a CPI do MST, a CPI do 8 de janeiro, mas não decide votação, né? Ela tem um papel de fazer barulho, é uma banda de música, mas não é quem toca o país, nem é a opção de poder ao PT, pelo menos por enquanto. Thaís, vou passar para você, mas antes fazer um pequeno comentário. Essa turma do Centrão e essa direita convencional, vamos dizer assim para facilitar, depende de voto. E eu acho, a minha leitura é que o voto ainda está localizado, não na figura do Bolsonaro, que provavelmente vai ser banida da política institucional, mas vai continuar como presença forte ou influente na política de maneira geral. Eu acho que o apelo de uma candidatura de extrema-direita continua ainda muito provável no país. Thaís Bilenque, você vai já antecipar para os nossos ouvintes o resultado da votação do dia 22, é isso? Eu mesma não, mas os ministros basicamente sim, já estão antecipando. O que temos? Alexandre de Moraes, presidente do TSE, no evento do Bolsonaro com os embaixadores, em julho de 2022, apareceu no telão que o Bolsonaro montou no Palácio da Alvorada, dizendo o seguinte: se houver repetição do que foi feito em 18, o registro será cassado e as pessoas que assim o fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia. Aí Bolsonaro pega o microfone e diz: quem faz isso, atentar contra a democracia, é o próprio TSE. Não pode um magistrado ameaçar quem quer que seja. E aí continua desfilando todo o seu golpismo para os embaixadores, dezenas e dezenas de embaixadores que espantosamente aplaudiram a fala do Bolsonaro ao final. A gente sabe, o Bolsonaro apostou todas as fichas dele numa ruptura e agora ele vai ser julgado pelas pessoas que ele ofendeu, ameaçou e expôs perante o mundo. Não só o Alexandre de Moraes, como outros tantos ministros foram exibidos no telão da mesma forma. Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, enquanto presidente do TSE durante todo esse processo eleitoral, conduziu agora a negociação até anunciar a data do julgamento com um empenho pessoal. Primeiro se tentou julgar a elegibilidade do Bolsonaro no TSE antes da aposentadoria do Lewandowski em abril, para contar com o voto dele, uma vez que, assim que Lewandowski saísse, quem assumiria seria o Cássio Nunes Marques, ministro indicado pelo Bolsonaro. Não foi possível. Então, o Alexandre puxou o freio de mão e esperou a saída dos dois juristas indicados para o Bolsonaro nas vagas de ministro do TSE, que eram o Sérgio Banhos e Carlos Horbach, que deram inúmeras demonstrações de lealdade ao então presidente da República. Então, Alexandre espera eles saírem em maio e articulou com o Lula a indicação de dois professores da USP como ele, colegas e amigos, para assumirem essas vagas, que são o Floriano de Azevedo Marques e o André Ramos Tavares. E essa negociação aconteceu com o Lula, muito bem casada, tanto que quem anunciou a aprovação dos nomes foi o próprio Alexandre, do plenário do TSE, e ato contínuo anunciou a data de julgamento do Bolsonaro no tribunal. Então, como é que está a composição agora? O TSE é composto por 7 ministros. 3 são do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem um rodízio dos ministros com um mandato de 2 anos no TSE, renováveis por mais 2. Então, estão lá agora Alexandre, Carmen Lúcia e Cássio Nunes Marques. Os 2 juristas, que foram indicados pelo Alexandre, e tem também 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O Benedito Gonçalves, que é o corregedor, que joga junto com o Alexandre, e o Raul Araújo Filho, que é mais alinhado ao Bolsonaro. Então, o Alexandre tinha antes, no plenário, 4 votos. Alexandre, Carmen Lúcia, Lewandowski e Benedito. Contra os outros 3, os 2 juristas e o Raul Filho. Com a saída do Lewandowski, o placar estava em 3-3, estava arriscado, ele esperou e agora conseguiu reverter. Então, ele tem 5-2, basicamente, né? Ele não tem o voto do Raul Araújo nem do Cássio Nunes. Mas quem conhece toda a operação no TSE, quem conhece todo o Alexandre, eu conversei com um ministro que me basicamente garantiu, ele não vai dar ponto sem nó. Quer dizer, o que poderia acontecer que mudaria o desfecho da condenação do Bolsonaro? Pedido de vista. Mas o próprio Alexandre fez o TSE aprovar no começo do ano uma mesma resolução que o Supremo tinha aprovado de estipular prazos para os pedidos de vista. Porque antes, até o começo de 2023, o pedido de vista era basicamente um adeus ao julgamento. Agora, os ministros no TSE têm um prazo de 30 dias para devolver o processo. Então, supondo que os 2 ministros peçam vista, no máximo adiem 60 dias o resultado.
E, além disso tudo, o vice-procurador-geral eleitoral, que é o Paulo Gonet, que é a autoridade da procuradoria no TSE, também já defendeu a inelegibilidade do Bolsonaro, salvando o Braga Neto da chapa, dizendo que o Braga Neto não precisa ser condenado junto. O Paulo Gonet também quer ser PGR, que assumiu o lugar do Aras. Então, tem um cenário muito consolidado pró-condenação do Bolsonaro no tribunal. No entendimento do procurador eleitoral, ele seria condenado por abuso de autoridade, desvio de finalidade e uso indevido dos meios de comunicação, porque não bastasse usar a estrutura do governo, o Bolsonaro ainda transmitiu a reunião dele ao vivo nas redes do governo e na TV Brasil. E a verdade é que, conversando com as pessoas do Bolsonaro ao longo das últimas semanas e meses, eles sempre foram muito céticos em relação a esse julgamento. Eu acho que não tem muita dúvida em relação a isso, nem da parte deles. A questão que eles estão olhando é para o futuro. Quais sinais que eles, PL, em torno do Valdemar, estão dando? Sinal número 1, que eles vão procurar jogar dentro das 4 linhas. Detesto essa expressão do Bolsonaro, tô usando isso. Nossa, essa é que nem a camisa da seleção brasileira. Eu não consigo ver a camisa da seleção brasileira e essa frase, entre outras coisas. Essa frase é muito infeliz, né? Eu acho ela muito mal colocada. Mas por que eles dão esse sinal? Porque eles rifaram, o Valdemar rifou o Ricardo Salles, e diga-se de passagem, a candidatura do Ricardo Salles nunca foi para valer. Era muito mais para agitar a extrema-direita em São Paulo e criar algum tipo de perspectiva para eles. Mas ao rifar no nascedouro essa suposta candidatura, ele tá tentando isolar a extrema-direita, fazer já aliança com o Ricardo Nunes, que é o prefeito mais centrão impossível de São Paulo. É bom você anunciar que o Ricardo Nunes é o prefeito de São Paulo, porque ninguém sabe, né? Também não tem prefeitura, então... Esse é sinal número 1 que o PL e o Valdemar têm dado. Sinal número 2 é a aposta cada vez mais reiterada da Michelle como grande cabo eleitoral. E qual foi a novidade em relação a isso, sendo que isso já vem acontecendo? Tem algumas semanas que o Bolsonaro começou a encampar essa aposta do Valdemar na Michelle, dizendo que realmente ela tem verve política, etc. E agora o PL lançou um videozinho para pedir a filiação de jovens, da juventude e tal. E a Michelle é a estrela. Até aí, nenhuma novidade. Para mim, a nuance desse vídeo, dessa peça, é que o Bolsonaro tá sentado no fundão, junto com um tanto de outras pessoas que você nem reconhece, tem que olhar atentamente para ver quem tá sentado atrás, enquanto a Michelle é a estrela pedindo a filiação dos jovens ao PL. Isso é um sinal de que, bom, sim, ele tá concordando com tudo isso, e sinal também de reconhecimento que a situação dele é realmente muito dramática, muito difícil, muito complexa, e 22 de junho tá logo aí. Queria fazer uma complementação. O pessoal da Palver, que é aquela consultoria que monitora 25 mil grupos de WhatsApp, me chamou a atenção essa semana que houve um aumento das menções a uma suposta manifestação bolsonarista no dia 11 de junho, esse domingo agora, que é o dia da parada LGBTQIA+. Não sei se era para valer, se estavam querendo convocar para ter confusão, mas já tem notícias de cancelamento, ou seja, há uma descoordenação, inclusive na área digital, que os bolsonaristas sempre dominaram desde 2018, até para convocar isso. Qual que é a estratégia aqui, aparentemente? Era você ter manifestações populares para tentar emparedar os ministros do TSE para evitar a condenação do Bolsonaro. Mas nem essa articulação parece que está dando certo, né? Teve um aumento ali das chamadas, mas também não é nada assim grandioso. Então, eu acho que o cenário, para mim, salvo uma derrocada econômica do governo Lula, está mais para a direita se organizar em torno de um polo com perfil mais moderado do que um radical como o Bolsonaro, porque já não deu certo. Se o cara não conseguiu se reeleger com a máquina, gastando bilhões do seu, do meu e do nosso, ainda assim perdeu por Lula, me parece que o raciocínio do Valdemar para a cidade de São Paulo, que precisa ter um candidato mais moderado, de direita, mas não tanto, vai valer também para a eleição presidencial. Mas está muito cedo para a gente falar sobre isso, porque, afinal de contas, é o primeiro ano do governo Lula. Muito cedo, muito cedo. E C não existe, né? Mas claro que existe. Toda a base do pensamento científico é baseada em C. Então, se não tivesse tido pandemia, o Trump estaria reeleito e o Bolsonaro também. Essa é a minha constatação. Ele perdeu por muito pouco. Enfim, vejo uma energia social que foi destampada ao longo dos últimos anos e se materializou em 2018, selvagem, que ainda não está desmobilizada. Ela pode estar sem, agora, a figura de referência na medida em que o Bolsonaro vai se inviabilizando. Mas vejo a Michelle, como a Thaís colocou, como uma pessoa que pode vir a ocupar. Mas, enfim, não temos bolas de cristal, estamos fazendo especulações, estamos falando do presente, fingindo falar do futuro, né?
Não é isso, Thaís? Isso que você me ensinou. Exatamente. Quando a gente faz especulações sobre o futuro, a gente está falando do presente. Então, sobre o presente, a constatação é que o bolsonarismo nunca esteve tão fraco desde 2017. Não sei se eu colocaria desse jeito. Eu acho que a Michelle não assumiria um lugar de líder do bolsonarismo, assim, ela não vai ser presidente do Brasil, na minha opinião, assim, não acho que é pra tanto. Eu acho que essa energia, né, que você chamou, eu acho um bom termo, tá colocado e eles não querem perder o controle disso. E ela tem conseguido mobilizar, e muito mais do que ele. Ele, de fato, tá num momento complexo, bem complexo. Mas ela não é liderança de nada, né, gente? Ela tá a reboque, cativa, sendo usada pelo Valdemar. Ela tem carisma. Mas não é opção de poder, imagina. Os caras são um bando de machistas. Vocês acham que os caras bolsonaristas vão votar em mulher para presidente da República? Não vão. Uma chapa Sérgio Moro, Michele Bolsonaro. Pois é, 2 ex-políticos, futuros ex-políticos. Quem é vice? Ela é vice. Não, Ele tá falando sério. Não, como a Ângela Alonso mostra no livro dela, a articulação dos grupos de direita precede muito as jornadas, que não foram jornadas, de junho de 2013. Você precisa ter uma opção de poder para catalisar esses grupos todos, senão eles entram em conflito. Imagina, o primeiro tiro que a Michelle Bolsonaro vai tomar é do Carlos, do Eduardo, do Flávio. Uhum. Bom, a única certeza que temos, ou a única probabilidade, é que o Bolsonaro terá seus direitos políticos cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso é o que a gente está pensando neste momento. O resto a gente deixa para você, ouvinte, com seu discernimento, seu bom senso, sua perspicácia, coisas que nos faltam nesta manhã de quinta-feira de feriado, para decidir quem falou mais besteira nesse bloco. É isso. A gente termina o primeiro bloco do programa por aqui, vai para um rápido intervalo comercial e no segundo bloco vamos falar dele, Arthur Lira. Já voltamos. O 8 de janeiro é pauta na revista Piauí desse mês. A repórter Ana Clara Costa reconstitui a trama montada por policiais, políticos e militares que resultou na invasão da sede dos 3 poderes em Brasília. Então, você tem os militares permitindo e agindo com condescendência com os acampados, você tem a polícia militar agindo com condescendência e permitindo que eles quebrassem tudo, tem a polícia civil agindo com condescendência nas investigações que fizeram, tem os políticos, sobretudo os políticos ligados ao Bolsonaro, entrando com tudo na tese da urna fraudada, que era o maior combustível de revolta dessas pessoas. Saiba mais em revistapiauí.com.br. Essa reportagem, ela descreve com muitos detalhes como tudo isso aconteceu. Eu diria que é isso. Thaís Bilenque, eu mencionei na abertura rapidamente a investigação da PF que atinge o entorno do Arthur Lira e ele próprio, e você andou apurando aí a respeito das implicações políticas das movimentações do próprio Arthur Lira, como isso pode fragilizar ou não a figura do poderoso chefão que ele ocupa hoje na República, né? Que não é bem uma república, mas enfim. Pois é, o Lira teve dias difíceis depois de ameaçar o governo com a medida provisória da esplanada. Assim que aprovou daquele jeito, tenso que foi, a Polícia Federal deflagrou a operação contra seus aliadíssimos em Alagoas. E com isso, o Lira não contava. Ele contava, sim, com esse julgamento da primeira turma. Eu apurei isso no entorno dele. Ele contava com a absolvição da primeira turma do Supremo por corrupção passiva nessa operação de 10 anos atrás. E esse resultado faz parte do desmonte da Lava Jato em curso no Supremo e nos tribunais superiores de modo geral. O Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional, sobre o qual falei semana passada, ex-governador do Amapá, que estava com uma situação pendente também, foi beneficiado
por este novo momento no Supremo. Até o Barroso, Luiz Roberto Barroso, o ministro talvez o mais eloquente dos ministros lavajatistas, mudou o voto, teve que consentir e, enfim, tudo muito articulado, muito negociado. O Pier Paolo Bottini é o advogado do Lira nesse processo. O que o Lira não esperava era que a operação da Polícia Federal fosse deflagrada justamente no dia seguinte da aprovação do MP, de toda a tensão, de toda a negociação que ele fez. E a coisa foi tão surpreendente e tão complexa para ele, que o Luciano Cavalcante, esse assessor, foi exonerado no dia seguinte da operação. Para quem conhece Arthur Lira, diz que isso é muito sintomático. O Luciano Cavalcante é da copa da cozinha do Arthur Lira. Ele é um faz-tudo de longuíssima data do presidente da Câmara, desde Alagoas. Publicamente, obviamente, claro, o Lira não admite esse vínculo todo. Ele demitiu ele muito rápido. E por que isso é sintomático? Porque, por exemplo, para citar um nome, um outro amigo do Arthur Lira, Jair Marcelino da Silva, está empregado no gabinete dele como deputado federal desde 2020, é apontado como o operador da suposta rachadinha que o Arthur Lira fez na Assembleia Legislativa de Alagoas nos anos 2000. Esse Jair teve mais de um escândalo com o nome dele detonado, quer dizer, tinham vários parentes empregados na Câmara, ele está lá com um emprego dele garantido ainda até hoje, apesar de todas as denúncias, no gabinete do Lira, não é nem da assessoria de não sei quem, da liderança e tal. Ele segue firme e forte. Então, a leitura que se faz da demissão imediata do Luciano é que jogaram ele ao mar para tentar poupar o Arthur Lira. Pelo menos enquanto o Arthur Lira estiver na presidência da Câmara. Porque depois que sai dessa cadeira, em geral, o baque é grande. O Arthur Lira tem muito poder para atrapalhar o governo e vice-versa. A disputa entre Lula e Lira, neste momento, é uma disputa de gente grande. A negociação em curso da vez é de tentar emplacar o Celso Sabino no Ministério do Turismo. O Celso Sabino é um deputado do União Brasil, do Pará, que ocuparia o lugar da Daniela Carneiro. Daniela Carneiro, mais conhecida como Daniela do Vaguinho, que é um apelido execrável, se ela fosse do Vaguinho, teve um papel importante na eleição, tanto ela quanto o marido, prefeito de Belford Roxo, porque eles apoiaram o Lula na Baixada Fluminense, uma área totalmente dominada pelo bolsonarismo, e ajudou a conter o bolsonarismo no Rio, e é um dos fatores aos quais Lula atribui sua vitória. Então, tirá-la para colocar o Celso Sabino tem um custo para ele, desse ponto de vista. Mas o Celso Sabino tem que se entender que ele é 100% Lira. Não é porque ele é do União Brasil. Ele se elegeu deputado federal pela primeira vez em 2018 pelo PSDB e era associado aos cabeças pretas. Não sei se vocês lembram. Em 2018, vários deputados novos do PSDB foram eleitos, eram vistos como a renovação do partido, o futuro do partido. O Celso Sabino foi o cara que tentou salvar e salvou o Aécio Neves da cassação. Depois foi praticamente expulso do PSDB, foi para o União Brasil para não ser expulso. Os outros cabeças pretas mudaram de partido, não se reelegeram ou viraram bolsonaristas de carteirinha. E o Celso Sabino se aninhou no Arthur Lira, esse é o jogo dele, e o PSDB está aí para contar essa história. E é bem possível, essa é a negociação, que ele consiga emplacar este deputado no lugar da ministra do Turismo. Os cabeças pretas do PSDB ficaram carecas muito rapidamente, né? Muito bem, ótima essa trama de personagens aí que a Thaís acabou de nos relatar. José Roberto de Toledo. A briga do Lira com o Lula, como disse muito bem a brilhante Thaís Bilenque, é de cachorro grande. É outro nível. Não tem nada a ver com essa caquerada do bolsonarismo. Porque o Lira opera por cima. Ele opera com quem manda em todas as instâncias de poder. E eu vou chegar lá para dar um melhor exemplo disso. Por enquanto, porém, o Arthur Lira está vivendo o seu pior momento desde que ele foi eleito presidente da Câmara pela primeira vez. O levantamento tanto no Google Trends quanto nas redes sociais pela Arquimedes mostram que ele está vivendo um pico de citações, de buscas, nada positivas, muito ao contrário, está sendo um massacre e não tem ninguém que defenda o Arthur Lira nas redes sociais. E o mais surpreendente é que a divisão, segundo a Arquimedes, nas redes sociais é 61-39, 60-40, sendo que esse 39 é bolsonarista batendo no Arthur Lira. O que é interessante, porque mostra duas coisas. Primeiro, que houve um descasamento. O Arthur Lira fez campanha para o Bolsonaro, né? Sustentou o governo Bolsonaro. Então, eles já se dissociaram
E os bolsonaristas estão usando o Arthur Lira como exemplo para tentar ressuscitar a antipolítica. Então, aqueles caras tipo Carlos Jordi, Marcel Van Hatten, todos estão mirando no Arthur Lira para tentar ressuscitar esse espírito. Já o Arthur Lira está super acuado, está apanhando como nunca apanhou, ganhando muita evidência, e a Polícia Federal está avançando na investigação. Tem uma reportagem que saiu hoje do Fábio Serapião e do Ranier Bragon na Folha de São Paulo, que vai muito além da história do kit de robótica. Tem um casal, dono de várias empresas, que, segundo a Polícia Federal, opera como uma espécie de caixa de distribuição de dinheiro para esse esquema. Por enquanto, se pegou os assessores do Lira, gente, digamos assim, do baixo clero, mas a suspeita é que chegue gente mais graúda, porque seria o esquema de financiamento, inclusive de campanhas, que é uma das maneiras que o Arthur Lira tem de se manter na posição de poder que ele tem como presidente da Câmara e que o fez chegar à presidência da Câmara. A gente ainda não sabe onde vai parar essa investigação, mas ela está indo por um caminho que é perigoso para o Arthur Lira, está pegando os meandros do esquema dele. Agora, o Arthur Lira, como eu disse, negocia por cima. E o melhor exemplo disso veio essa semana no julgamento dele no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu ali, eu confesso que eu nunca tinha visto. O julgamento se deu Explique para os nossos não ouvintes. no plenário, mas numa turma. Então, um número menor de ministros. Aconteceu de tudo. Primeiro que esse julgamento ficou parado por anos, porque o Toffoli tinha pedido vistas no processo e deixou o julgamento parado. No meio do caminho, eles aprovaram uma lei na Câmara, e o Arthur Lira, o cenário onde ele manda e opera, que mudou a lei, fazendo com que as delações premiadas perdessem importância nas denúncias. Elas teriam que ser substanciadas por outras provas para valerem. Com base nessa desculpa, 2 ministros, inclusive o Alexandre de Moraes, mudaram seu voto de condenação para absolvição. E, num ato sensacional, pirueta carpada com 3 giros caindo de bunda, um ministro votou no lugar de um ministro que já se aposentou e que tinha votado. Isso eu nunca tinha visto. O cara tinha votado pela condenação. Aí ele se aposentou. Aí entra um novo ministro. Eles anulam o voto do ministro que já tinha votado e o novo ministro vota pela absolvição do Arthur Lira. Então, assim, piruetas 1000, mostrando a capacidade do Arthur Lira de fazer articulações de alta cúpula. Sem falar na mudança da PGR, né? Que a PGR anterior tinha mandado investigar ele e o novo PGR, o que substituiu, falou, não, arquiva. Sim, e não é só no Supremo. O Tribunal de Contas da União tem um parecer sobre esse caso da Megalic, lá dos kits de robótica, dizendo que está tudo bem, que não tem superfaturamento, que não tem direcionamento na licitação. Enfim, no que depender da alta cúpula, o Arthur Lira está bem. Agora, na opinião pública, ele nunca esteve tão mal. A gente está numa fase que a gente não sabe mais se vale a pressão das ruas que começou em 2013 ou se vale a velha política que é decidida tudo em Brasília. Pelo recuo que o ministro da Casa Civil teve que dar essa semana, se desculpando com Brasília, o Rui Costa, né, que tinha falado que Brasília é uma ilha da fantasia, o que é verdade, e falou, não, veja bem, fui infeliz nas minhas palavras, tal, mostra que, de fato, não são as ruas, mas é Brasília quem está mandando. Muito bem, eu quero fazer 2 rápidos comentários sobre o que vocês disseram. 2 coisas que me ocorreram. Primeiro, como o STF é permeável a essas pressões de grupos poderosos ou de pessoas poderosas, né? Esse episódio dessa semana é mais um que mostra como o STF é poroso, como ele é inconfiável em relação àquilo que ele deveria ser, né? Eu acho que isso não é uma coisa trivial no Brasil, embora tenha sido o Supremo e a figura do Alexandre de Moraes tenham sido fundamentais para que a aventura autoritária do Bolsonaro não chegasse a bom termo ou fosse interrompida, a gente não pode deixar de fazer essas observações sobre o Supremo. A minha segunda observação é sobre o papel da Polícia Federal no governo Lula. Tanto a investigação contra o Bolsonaro como agora contra o Lira, elas são investigações relevantes e substantivas. Ninguém está pondo isso em dúvida, mas a Polícia Federal está sendo um instrumento... Elas são anteriores.
Elas começaram muito antes. As 2 investigações começaram muito antes. Eu sei que as investigações já tinham começado. Elas aparecem, elas passam a existir para a opinião pública em momentos cruciais para o governo, né? O Bolsonaro sofreu um revés bravo ali naquele momento. Ele estava tirando as manguinhas de fora. A gente até estava comentando isso. Ele tinha ido à Feira do Agro em Ribeirão, tinha feito a volta, enfim, estava se recolocando e tentando fazer algum barulho. A operação da PF foi um tiro na testa dele, né? Estou falando disso, o papel, estou tentando evitar a palavra protagonismo, mas é o protagonismo da Polícia Federal nesse início de governo Lula. Eu tenho dúvida, vou te explicar por quê. Porque essa investigação... A gente só está falando de Polícia Federal aqui. Sim, mas a investigação contra o Bolsonaro é comandada praticamente pelo Alexandre de Moraes, a partir do Supremo. São tudo desdobramentos dos inquéritos do Alexandre de Moraes, não tem nada a ver com o Lula. E essa investigação da Polícia Federal sobre o Arthur Lira começa com uma reportagem da Folha em 2022, lá no começo, em março, há 1 ano atrás. Sim, mas eles só deflagram a operação contra o Luciano Cavalcante. Sim. Tô falando, a PF é um personagem na crônica desses primeiros meses de governo Lula. A PF virou um personagem mais do que central. É só pra gente refletir sobre e no governo as Bolsonaro encrencas também. que isso pode Lembra a fazer, quantidade de mudanças de superintendentes nos estados e o superintendente do Rio e tal. É que eu não sei até que ponto tem o dedo do governo. Eu não sei, aí realmente eu não sei. Não tenho informação. Mas a gente não assistiu toda essa intervenção que houve no Bolsonaro no começo do governo Lula, né? De briga de poder para trocar superintendente, intervir diretamente. Isso não. Eu não sei até que ponto isso vem de um autonomismo da própria polícia, entendeu? Sim. Para pensar a respeito disso. Muito bem, encerramos assim o segundo bloco do programa. A gente vai para um rápido intervalo e no terceiro bloco vamos falar do governo Lula. Já voltamos. Você já ouviu falar do Praia dos Ossos? Não a Praia dos Ossos, que fica em Búzios. O Praia dos Ossos, que é o podcast da Rádio Novelo sobre a vida e a morte da Ângela Diniz. Ela foi morta na véspera do Réveillon, de 76 para 77. O caso ficou famoso com o nome do assassino, caso Doca Street. Mas é dela que a gente fala no podcast. De como ela virou a Pantera de Minas e caiu na boca e nas festas da High Society carioca, e do julgamento que ela sofreu antes e depois de ser assassinada com 4 tiros. Eu sou a Branca Viana, e se você ainda não ouviu, tô te convidando a ouvir o Praia dos Ossos, um original da Rádio Novelo. Tá em todos os aplicativos de podcast. Muito bem, Thaís Bilenque, vamos começar com você. Eu mencionei na abertura algumas iniciativas do governo, alguns programas que foram deflagrados, o Desenrola para abater dívidas, o barateamento dos carros populares e também ônibus e caminhões, o Farmácia Popular também, eu não havia citado, remédios mais baratos para quem recebe Bolsa Família, enfim, uma série de iniciativas do governo para atender demandas da população mais pobre e de alguns grupos sociais, por exemplo, dos caminhoneiros. O que você apurou a respeito disso? Curioso, né? De toda a agenda positiva do governo Lula, a mais positiva ou a mais promissora talvez seja a inflação. Essa semana, o IPCA, que é a inflação oficial, de maio, veio abaixo das expectativas. E o que mais puxou a inflação para baixo foi o preço dos alimentos, que desacelerou bastante. Conversei sobre isso com o André Perfeito, o economista André Perfeito, que explicou que a desaceleração do preço dos alimentos é prima irmã da expansão do agronegócio no PIB do Brasil, que vem crescendo com pujança. Porque aumenta a produção, aumenta a oferta, portanto, logo cai o preço. A desaceleração da inflação, puxada por um fator como esse, é um indicativo importante para o Banco Central estudar quando vai começar a baixar os juros. Pode não ser mês que vem, não deve ser, nem no seguinte, mas o Copom pode começar a dar sinalizações nas atas das próximas reuniões. E isso, como diz bem o André Perfeito, já é muito importante para mudar o humor do empresariado, dos investidores, encorajá-los a investir, o que gera emprego e faz a roda girar.
que aconteceu nessa semana? Além do lançamento desses programas que você perfeitamente mencionou, porque foi um esforço concentrado do governo de tirar do papel promessas de campanha e que estavam emperradas mesmo, e que o Lula vinha cobrando o Haddad publicamente, até para tirar o desenrolar esse negócio aí, Haddad. Dar um jeito no subsídio dos carros populares, enfim, o Lula estava pressionando. E o que ele fez mais essa semana? Ele foi para Luiz Eduardo Magalhães, né, o Polo Agro da Bahia, participar da 3ª maior feira do agronegócio no Brasil e a maior do Nordeste, e fez um discurso contra a polarização entre pequenos produtores e ruralistas e tal, e passou uma faturinha ali. Falou que ligou pro Xi Jinping, que o Alckmin ligou pro vice da China, para liberar dezenas de toneladas de carne que estavam presas num contêiner no oceano, porque a data das carnes era diferente da que tinha sido combinado com a China, e que o Brasil tem que receber pelo que produz, e não importa se o cara votou no Lula ou não votou no Lula, mas que ele fez tudo o que ele pode fazer para facilitar os negócios dos ruralistas brasileiros. E ainda anunciou bilhões e bilhões de reais em linha de crédito e plano safra, e fez todo o papel dele lá nessa feira. O André Perfeito coloca isso em termos muito claros. Ele fala que o mercado tem uma leitura muito ingênua do Lula, porque o Lula opera o agro tanto quanto opera o Banco Central, e vai conseguir, no fim, agradar todo mundo, na opinião do André Perfeito. Como assim? Ele fala mal do agro na televisão, que os ruralistas e tal, aquelas declarações que a gente já comentou aqui, mas ao mesmo tempo ele dá todas as condições para o agro operar como tem que operar. É o clássico do Lula, né? Ele bate, assopra, acena para um lado e faz o outro. Com o Banco Central, a mesma coisa. Bateu no Roberto Campos Neto até não poder mais, para criar um seguro do tipo dizer, tô tentando, tô fazendo a minha parte, mas ele que não deixa. E enquanto isso, ele faz o que precisa para pavimentar uma baixa estruturada, segura da Selic, que foi, por exemplo, reonerar a gasolina ou retomar o ICMS da energia elétrica. E o Roberto Campos Neto, essa semana também, deu demonstrações de que entendeu tudinho do recado do Lula, porque ele tocou num assunto que é caríssimo ao presidente da República ao dizer que a inflação é perversa para a transferência de renda e que afeta muito mais quem não consegue se proteger do aumento de preços. Isso corrói o poder de compra das pessoas mais pobres. E essa palavra do Roberto Campos Neto, qualquer coisa que ele diga em relação à perspectiva da Selic e sobre a inflação, é preciosíssima para mudar o humor e o apetite, de novo, dos investidores e dos empresários e dos operadores da economia, porque eles se antecipam, quando o Roberto Campos Neto dá sinais otimistas, digamos assim, eles se antecipam e já começam a atuar e a agir como quem lida com a perspectiva de uma economia mais aquecida. E é isso que o Lula precisa, exatamente isso que o Lula precisa para ter sucesso no mandato dele. Os sinais que vêm sendo colhidos recentemente são de que a economia de 2023 talvez seja um pouco menos pior do que se esperava para esse ano, e a de 2024 talvez seja um pouco melhor que a de 2023, e é isso que interessa. 2024 ainda por cima eleição municipal, é disso que o Lula precisa. Então enquanto ele fala e morde, assopra e vai, a roda tá girando. Muito bem, eu aqui atento ouvindo as explicações da Thaís, mas não conseguindo deixar de pensar, martelando aqui na minha cabeça o nome desse economista, André Perfeito. Eu queria ter esse nome. Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina. Eu, Fernando Perfeito, tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo e Thaís Bilenca. Fernando Perfeito. José Roberto Toledo, vamos voltar a falar coisas sérias. José Roberto Imperfeito. Imperfeito, vamos lá. José Imperfeito de Toledo. José Imperfeito, vamos lá. Zé Imperfeito, é um bom apelido esse daí. Acho que dá pra ganhar a eleição. Eu quero que a gente também não deixe de lado a pauta ambiental. Não sei se você vai continuar falando da questão econômica. Falarei. Não, então, falarei da questão ambiental, que a Thaís já tratou da pauta econômica com perfeição. A Thalita Imperfeita já tratou de toda a perfeição desse negócio. A Thalita Imperfeita, exatamente. Bom, primeiro, o governo conseguiu uma mágica essa semana e não foi por acaso, eles trabalharam muito para isso. Em vez de as buscas serem Lula Maduro,
Lula Zanin, as buscas passaram a ser Lula carro popular. Eles conseguiram mudar a agenda, mudar a pauta sobre o que a gente está conversando. A semana passada foi uma das piores semanas para o governo. Essa semana, se as notícias variam entre o neutro e o positivo. Até a briga com o Arthur Lira é boa para o governo, porque o Arthur Lira é o vilão, né? É o chantagista, é o cara que virou inimigo da República. E o Lula, se você pesquisasse Lula no Google Trends no ano passado, ia ser Lula mensalão, Lula só coisa negativa. Hoje já está mais equilibrada, né? Então esse é um aspecto. Eles trabalharam muito para isso, cobraram muitos ministérios. A semana que vem deve ter o anúncio do Plano Nacional de Alfabetização. Eles estão tentando manter essa agenda positiva para controlar o fluxo de notícias e evitar o massacre que foi graças às bobagens que o Lula falou na semana passada. O que eu acho fundamental do que foi anunciado, tem muita coisa improvisada, tem muita coisa que vai ter pouco impacto, mesmo esse negócio do carro popular aí, tem propaganda do Jeep Renegade dizendo plano do governo beneficia Jeep Renegade. Não é sério, né, gente? Vamos dar real aqui. Agora, tem algumas coisas que podem ser relevantes. Esse plano que foi anunciado para controlar o desmatamento, o plano de ação de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia Legal, ele é um plano consistente, porque ele prevê aumentar as ações de fiscalização usando a tecnologia, ou seja, você pega o PRODES, né, que é aquele projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia via satélite, identifica as áreas onde houve mais desmatamento e concentra a ação ali, então vai aumentar o número de ações de fiscalização. Eles vão embargar metade da área desmatada ilegalmente, que foi identificada por esse sistema de satélites do PRODES, que estão em áreas de conservação, porque é justamente aí que o desmatamento cresce mais nos últimos anos. E assim vai, são vários pontos que são relevantes. Um dos mais importantes, na minha opinião, é suspender ou cancelar todos os registros irregulares do Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural é uma ferramenta muito importante, só que ela é autodeclaratória. Você entra no sistema e dá os pontos geográficos e diz: essa área é minha. E depois, supostamente, haveria algum tipo de fiscalização para comprovar se aquela área é sua ou não. Na prática, o que aconteceu é que na Amazônia tem área indígena que tem 3 andares de cá, porque todo mundo diz que a área indígena é dele. Então, a floresta lá de Jamanchinha é um desses casos, entendeu? Você entra lá e tem CAR espalhado para tudo quanto é canto, e daí com o CAR você consegue até financiamentos, você consegue ter instrumentos para viabilizar a destruição da floresta. Ao suspender ou cancelar os registros, você vai minar um dos tripés para a devastação. Então, no papel, o plano é bom, na minha opinião. Precisa ver se ele vai se concretizar. Essa semana já teve a notícia de que caiu a área desmatada na Amazônia, em compensação explodiu no Cerrado, né? Mas enfim, eu acho que esse foi um bom plano anunciado que pode vir se tornar uma boa notícia e extremamente necessária, porque essa questão da Amazônia é mais fundamental do que qualquer intervenção do Brasil na guerra da Ucrânia, né? É isso que o Brasil é relevante no mundo. E é um contraponto a tudo que vocês falaram, que o Lula falou lá na Bahia para tentar seduzir o agro, entendeu? É um tiro lá e outro cá. Esse jogo de equilibrismo que o Lula vai ter que fazer para sustentar o motor agropecuário da economia e controlar o desmatamento. Acho que é um bom exemplo, né? Perfeito. Sem trocadilho, né, Fernando? Perfeito, sem trocadilho. Tô tão lerdo aqui que nem percebi o trocadilho, que eu mesmo. Que você mesmo. Porque era 100. Muito bem. Sem trocadilho. A gente vai encerrando o terceiro bloco do programa por aqui. Vamos direto, então, para o Momento Kinder Ovo. Muito bem, Mari Faria. Eu estou numa seca danada aqui. Eu quero ver se a gente interrompe essa série vitoriosa da Thaís Bilenque. Não vamos interromper, não, gente. Vamos manter lá. O que tá A Thaís bom. perfeita. Solta aí, Mari.
Porque Flávio Dino fez um passeio na CCJ. Ele engoliu uns 10 deputados lá. Muita gente foi despreparada. Feliciano. Chegou na comissão mais séria da casa e quis lacrar o ministro. Aí o ministro, ele é juiz de direito, ele conhece a linguagem, governador de estado, comunista de carteirinha, extremamente preparado, guerrilheiro. Aí eu acho que ele tava com um ponto no ouvido, que ele tá cheio de assessor. E ele moeu, cara. Nós ficamos com vergonha. E assim, na maciota, batendo devagarinho. Thaís perfeita. Thaís perfeita. Pô, Thaís, tá? Esse negócio, eu quero uma investigação. Vou acionar a Polícia Federal. Quero uma operação da Polícia Federal nesse Kinder Ovo. Tá, só dá Thaís? Só dá Thaís. Eu já desisti, né? Eu tô indo tomar café na hora do Kinder Ovo. É. Eu notei um tom de felicidade do Marco Feliciano nesse comentário. Adorando, assim. né? Parece que tá adorando. O cara parece que tá querendo mudar de lado. É. Como é que a Thaís foi acertar o Feliciano, meu Deus do céu? Pois é. Bom, encerramos o Kinder Ovo. Hoje temos o Momento Cabeção. O Momento Cabeção, como vocês sabem, a gente dá umas dicas, fala de livros, séries e que tais. Começamos pela vencedora do Kinder Ovo, então, a rainha do Kinder, Thaís Bilenque. Vou indicar a nossa colega, inclusive, que vem aqui na bancada, que publicou, a Ana Clara Costa. Publicou uma reportagem na Piauí desse mês, que é para ler comendo pipoca. A Teia do Golpe. A trama montada por políticos, militares e policiais para golpear a democracia no Brasil. É saborosa porque ela conta bastidores, detalhes, aquela sucessão de eventos que todo mundo acompanhou paralisado e agora em retrospectiva com detalhes interessantes, novidades, enfim, conseguiu relatar um período muito recente da nossa história que ainda vai ter que ser recontado inúmeras vezes, né? Estamos aí, as voltas com 2013 ainda, imagina o que aconteceu ano passado, é material abundante. Então, eu recomendo essa leitura, que inclusive é uma matéria tão grande, né, Ana Clara? Eu sei que você ralou, que vale quase que um livro. Muito bom. José Roberto de Toledo, vamos com você. Bom, eu vou recomendar 2 livros, acho que são os mesmos que o Fernando vai recomendar, mas enfim, a gente pode fazer um dueto aqui. A gente falou Não, a gente combinou de não recomendar, e daí eu não recomendei e os dois vão recomendar. É assim que funciona essa bancada. Então, digamos assim que temos uma unanimidade no programa, que é recomendar o livro 13, A Política de Rua, de Lula a Dilma, da Ângela Alonso, professora titular, curso de Sociologia da Universidade de São Paulo, que faz uma análise dos 10 anos de junho de 2013, mas uma análise muito original. Primeiro que ela faz uma crítica de todas as interpretações que houve desde a época até as mais recentes, mas o bacana é que ela faz análise de como chegamos a junho de 2013 e não o que aconteceu depois de junho de 2013. Também tem um pouco sobre isso, mas o mais interessante é essa análise anterior, as condições, porque ela revela, a meu ver, dá um melhor retrato do que foi junho de 2013, que é uma colcha de retalhos, para usar a imagem mais gasta da língua portuguesa, né? Ela até me contou que ela queria para a capa do livro uma foto que saiu no New York Times, que é em altíssima resolução, em que cada um dos milhares de manifestantes tinha um cartaz na mão e cada cartaz era diferente do outro. E aquilo é a expressão do que foi junho de 2013, que abrigava da extrema-direita à extrema-esquerda, só não tinha o governo, que foi massacrado no final das contas. Mas, enfim, queria recomendar, é uma ótima leitura, ela escreve muito bem também. O outro livro é para dar um refresco no Momento Cabeção, porque é um livro muito gostoso de ler, chama-se O Homem do Sapato Branco, do nosso amigo Maurício Sticer, que conta a história de um apresentador de televisão que talvez para os jovens ouvintes não soe familiar, mas que é simplesmente o inventor do mundo cão na televisão brasileira. Ele, nos anos 60 ainda, quando a televisão funcionava à base de carvão, ele criou esse modelo que foi desembocar no Siqueira Júnior, no Datena, de exploração do que há de pior. Para vocês terem uma ideia, era tão popular esse programa na época que os policiais prendiam alguém, algemavam e antes de levar para a delegacia, levavam para o estúdio do Jacinto Figueira Júnior, que era o Homem do Sapato Branco, entendeu? E o cara botava no ar. E tinha humilhação, era um horror. Ele foi
deputado, foi cassado. É um personagem muito rico, muito interessante, mas explica de onde veio esse mundo cão que a gente assiste até hoje na televisão. Até rimou. Só acrescentando, primeiro, para falar da nota, não é só triste, da nota revoltante dessa semana, essa cena dos policiais carregando aquele rapaz amarrado pelas mãos e pelos pés, mostra que a gente, desde aquela época do Jacinto, as coisas não melhoraram nada, ou seja, tem uma violência no Brasil, um padrão de comportamento da polícia, que é inaceitável. A menção a esse livro do Jacinto me faz, acho que é necessário que a gente registre o horror desse negócio e isso. Em relação ao Jacinto, ele é realmente um precursor, ele é o primeiro, ele foi para a política, como o Zé falou, então também é um comportamento padrão de todos esses apresentadores. Tem uma espetacularização da violência, uma perspectiva totalmente favorável às forças policiais, né? E é muito interessante mesmo. O Sticer é um jornalista que leva a televisão a sério. Não que ela seja séria sempre, muitas vezes ela não é, mas justamente por isso que ela tem que ser vista, porque a televisão é meio formadora no Brasil. Ela tem uma centralidade na sociedade brasileira que às vezes as pessoas não levam em conta. Muito bem, rapidamente, teria outras indicações aqui, mas eu não quero deixar passar. Ainda sobre 2013, saiu pela editora Zahar o livro A Razão dos Centavos, Crise Urbana, Vida Democrática e as Revoltas de 2013. Mais um livro sobre junho de 2013, escrito pelo Roberto Andrés, que é colaborador da Piauí também. O Andrés é um urbanista, é um ensaísta e é um estudioso da questão urbana, da tragédia urbana brasileira, é ligado à questão do meio ambiente, foi o fundador, um dos fundadores da revista Pisiagrama, que é uma revista importante sobre urbanismo de uma perspectiva progressista de esquerda, e ele reconstitui, a partir dessa experiência dele, o que aconteceu em 2013, também cava a pré-história desse movimento, mostra as reivindicações em relação à questão do transporte gratuito no Brasil, o que evoluiu, o que não evoluiu. É isso? Cessar. Não, se você não tiver mais nada, mas assim, realmente você não pode ter nada melhor para fazer, né? Você sobrou ali no domingo. Para tudo que você estiver fazendo, na verdade. Esse trio aqui, Parada Dura, estará no domingo às 17 horas na Praça Charles Miller, não para jogar uma partida de futebol, mas ali na Feira do Livro vai ter um foro ao vivo que a gente vai falar bobagem para quem estiver passando. 5 horas da tarde, domingo, estaremos lá na feira, que é um lugar muito simpático. É de grátis. Um dos assuntos que a gente vai tratar é justamente 2013. Vamos aprofundar um pouco, desenrolar um pouco mais esse fio. A gente espera vocês. Vamos fechar o feriado juntos ali. Quem estiver em São Paulo vai ser um prazer. Muito bem. Bom, dado o recado, vamos para o Correio Elegante, é isso? Eu começo, vou ler aqui a cartinha da Isa Maris Raulino, de Palhoça, Santa Catarina. Sou ouvinte assídua há anos. Vocês fazem parte do meu ritual preferido. Às sextas-feiras, quando abro a minha cervejinha no final do dia e coloco o foro de Teresina para tocar. Escrevo para deixar registrado que, conforme prometido pelo presidente Lula, o namorado veio em 2023. E agora já é parte do ritual. Não ouvir juntos, inclusive, tem o mesmo peso de uma traição. Por isso, queria enviar um beijo para o meu querido Giovanni, parceiro de vida e de foro. Um grande abraço para vocês. Obrigada por trazerem leveza e coerência para assuntos tão complexos da política brasileira. Muito obrigado, Isamares. Eu não sei, as pessoas adoram esse negócio. Tem alguma coisa que acontece aqui que os casais... A gente virou uma espécie de... Como é que chama... Aqueles negócios em festa junina, que tá na época agora, Correio do Amor. Correio Elegante. Que por acaso é um detalhe, é o nome dessa sessão. Opa! Eu sei que vocês não vão tirar isso da edição, então fica esse mico. Fernando Perfeito também comete as suas. Isso daí! Como é que chama aquele negócio lá? Você deu uma de Thaís agora, vamos falar a real, né? Deu de Thaís, Bom, então deixa eu dar uma de Thaís também. Muito Vou ler bom. O recadinho que nos chegou do Joaquim Lozada. Sou argentino, vou falar portunhol então. Sou argentino e no dia 4 de junho completaram 3 anos que conheci meu amor brasileiro. Ela me fez ouvir o programa e logo se tornou nosso ritual das sextas-feiras à tarde. E foi ótimo, não só para exercitar meu português, mas para ter informações jornalísticas de alta qualidade, sustentadas com dados, algo que ainda não encontrei em meu país. Tô lendo em portunhol aqui dentro de minha cabecita.
Gostaria muito de pedir um cumprimento para Anitta, minha amada, com quem estamos esperando o primeiro filho ou filha. E com quem espero passar o resto da minha vida. Continuem com esse trabalho espetacular de uma Catalunha repleta de porcos. Muchas gracias e hasta luego. Eu introduzi termos aqui só para gastar bastante, vocês estão vendo. Mas, Besos. Joaquim, beijos. Então, descobrimos agora que a Grande Matão incorporou a Catalunha, né? A Mari me passou 2 mensagens. O primeiro é um comentário feito no YouTube pelo Manuel Rodrigues Pereira 7345, que vocês vão entender que é uma alusão à perfeição deste programa. Thaís humilhando no Kinder Ovo em 2023 é a prova que o novo sempre vem. Boa, mana. Muito bem. A segunda mensagem é uma recomendação do Ministério da Saúde, tá? É o seguinte. É um e-mail que foi enviado pela Isabel Bizarrias. Deve ser prima do André Perfeito, né? Sou advogada. Na última sexta-feira, como sempre estressantes prazos da profissão, senti que uma crise de ansiedade iria me abater. Como eu tinha entregas no fatídico prazo, engoli as emoções e segui trabalhando. No sábado, acordei com a mesma sensação. Então, resolvi andar pela rua, tomar um sol enquanto ouvia o foro. A ideia pareceu boa, afinal, o que poderia ser mais relaxante e eficaz para evitar uma crise de ansiedade do que ouvir as mazelas do país? Bom, fui parar no pronto-socorro. Obviamente, não culpo o excelente jornalismo pela crise que já se anunciava fazia tempo, mas culpo a caquistocracia, isso me parece mais adequado. De qualquer forma, fica o meu aviso aqui para os ouvintes que sofrem com ansiedade. Esse podcast incrível é contraindicado para os momentos de crise. Consuma com moderação. Um abraço para toda a equipe do Foro e para o meu irmão Guilherme, de 15 anos, que cresceu da noite para o dia e já não é mais um bebê. Gui, você já lê a Piauí. Que custa ouvir o Foro? Gui, ouça o Foro enquanto você ainda não tem crise de ansiedade. Quem sabe você desenvolve uma, né? Tem que ouvir, sei lá, João Gilberto, Bach, né? Quando sai crise de ansiedade, não o Foro. Ou seja, o Foro faz mal à saúde. Não digam que não avisamos. E assim a gente vai terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir, dar 5 stars, fazer um comentário no Spotify. Você também pode seguir a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta, que hoje também foi nosso apoio de produção. A direção é da Mari Faria, a produção da Maria Júlia Vieira e do Marcos Amoroso. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi, do Pipoca Sound. Jabassi, que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O Foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço dos meus amigos. José Roberto Perfeito. José Roberto Até Imperfeito. Domingo, né? Até domingo. Estaremos perfeitamente no domingo, provocando crises de ansiedade ao vivo. Isso aí. Em quem se aventurar a nos escutar lá na frente do estádio do Pacaembu. E Thaís Bilenca, mais que perfeita. Até domingo, Thaís. Até domingo. Ai, tem nem o que falar. Espero que isso não aconteça domingo ao vivo. Ganhando Kinder Ovo. Aliás, no domingo vai ter um monte de bobagem, como sempre, mas vai ter uma novidade, né? Vai ter uma brincadeira nova. Vai ter uma inovação. Eu ainda não sei só saberá quem for, porque... Exatamente, porque vai dar tudo errado e a gente não vai repetir de novo. Então vai ser a oportunidade única. Eu vou ter vontade de fazer xixi nesse momento, vou me retirar do palco, vocês fazem isso sozinhos, não vai dar certo. Tá bom? Então é isso, gente. Boa semana a todos, até a semana que vem e até domingo para quem estiver em São Paulo e quiser ir lá.